paz do Senhor, povo de Deus, por aqui Tony Pinho, canal Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para dar continuidade aos nossos devocionais. Hoje, sexta-feira, 11 de novembro de 2022, o nosso devocional é sobre a revista da editora Betel Dominical, que nesse quarto trimestre está falando sobre a igreja e o Espírito Santo. A lição é a lição de número 7, que será aplicada na sua igreja dia 13 de fevereiro de 2022. Lição 7, os dons de elocução. A aula completa foi disponibilizada na segunda, auxílio ao professor na quarta-feira. E desde segunda até hoje, que é sexta, devocionais. E vai até amanhã no sábado. Não esqueça, é de segunda a sábado o nosso encontro no nosso devocional. O tema de hoje, sexta-feira, 11 de novembro, está escrito em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 22. Já deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, versículo de número 22. E qual é o tema de hoje, professor Tony? As línguas são um sinal para os infiéis. Sinal para os infiéis. Eles sabem que quando ele ouve alguém falando em línguas que eles não entendem ou que estão falando na língua deles, como foi no livro de Atos, eles sabem que algo sobrenatural está acontecendo naquele lugar. Parece até aquele música da Shirley Cavalhais, onde está aquele povo barulhento. Ele sabe que esse povo barulhento faz barulho por causa da presença e da glória do seu Deus. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 14, verso 22, que nos diz assim: de sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis, e a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Olha só que Paulo está afirmando aqui. Quando você está numa igreja e alguém está falando de línguas, para nós é normal, super normal. A gente fala em línguas porque a gente sente a presença de Deus e nós nos comunicamos com Deus, como fala Paulo, edificação entre eu e Deus, me edificando para que a gente possa conversar, para que a gente possa ter ali um diálogo. Eu gosto de falar que é uma conversa no secreto. O falar em língua do crente é um diálogo secreto dele com Deus. Se eu não me engano, é até o cantor Marcos Antônio, lá da minha terra, Pernambuco. Eita, das antigas, Marcos Antônio. Ele diz que o falar em línguas é a língua que o diabo, o Satanás, não entende o que você fala. Ele sabe que você está no mistério com Deus, ele sabe que você está falando com Deus, e ele diz, uma das suas músicas, que o diabo fica apavorado, porque como o diabo está ao nosso derredor, procurando uma brecha para nos tragar, e nós começamos a orar em línguas, ele entra em desespero, porque ele diz, e agora? Aonde que eu vou agir se eu não estou entendendo o que ele está pedindo e o que ele está ouvindo? Porque nós estamos no diálogo com Deus. Então, para nós é super normal. Mas, para aqueles que são infiéis, é um sinal de algo que eles não entendem, mas sabem que é maior do que ele e maior do que nós. E a profecia? A profecia serve para mim e para você e para todos, seja fiel ou seja infiel. Mas as línguas é um sinal do sobrenatural que Deus tem com o seu povo, que os infiéis não entendem. E muitas vezes vão chamar você de louco, Vocês lembram que a semana passada eu contei isso aqui? Um cidadão aí do canal apareceu aqui dizendo que eu era esquizofrênico porque eu falava em língua, e eu me alegrei muito. Professor, você está louco? Se alegrou? Lógico que eu estou louco. A Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho do céu. E aí eu falo em língua mesmo, eu rodo mesmo, eu pulo mesmo, eu deixo Deus me usar como Ele quiser.
Eu sou servo, servo não escolhe como servir, servo apenas serve. Já diz o ditado popular que eu nem sei quem disse: quem não nasceu para servir, não serve para viver. Vou repetir? Quem não nasceu para servir, não serve para viver. E eu nasci para servir, seja chorando, seja pulando, seja gritando, seja falando em língua, seja ensinando, seja profetizando, seja interpretando, seja curando, não importa, eu sou servo. E eu quero estar servindo. E que me chamem de o que quiser. O que importa é que o meu falar em línguas é um sinal para o infiel. Aquele infiel que me chamou de esquizofrênico foi um sinal para ele. Ele sabe que Deus estava falando em mim, através de mim e apesar de mim. E isso o incomoda porque Deus não fala através dele, não fala com ele. Mas, como diz a palavra, foi um sinal, ou melhor, é um sinal para que ele saiba que existe uns loucos que irá morar no céu. Eita glória! Vamos orar, meus irmãos? Vamos orar. Soberano e eterno Deus, eis aqui o teu povo que chegou nessa sexta-feira, 11 de novembro de 2022, aprendendo de um pouco mais de tua palavra, se conectando com a tua palavra. E hoje é o falar em línguas, que muitos não entendem no mundo, mas eles sabem que são os sinais. Então eu te peço, todos aqueles que nos ouvem falar em línguas, que eles venham, Senhor, aceitar o teu Filho Jesus como Salvador, entregar a sua vida para entender esses mistérios, porque o homem carnal nada pode discernir o espiritual, mas nós, Senhor, nós que somos espirituais, discernimos tudo. Então eu peço para aqueles que são fiéis, que continuem falando em línguas, muitas línguas, variedade de línguas, para que os infiéis que os ouça sinta o desejo de entender o que nós estamos falando. Mas só existe uma maneira deles entenderem, é reconhecendo que Tu és o Deus Pai, que Jesus morreu e ressuscitou e que o Espírito Santo é o nosso ajudador e consolador. Vem sobre nós no dia de hoje, sexta-feira, 11 de novembro, que nós possamos ser cheios da Tua presença e que possamos continuar falando em línguas para testemunhar em sinal na vida dos infiéis, para que eles venham aceitar o Teu Filho Jesus. Assim eu te agradeço e juntos dizemos amém. Amém, minhas irmãs. Amém, meus irmãos. Fale em línguas, para que os infiéis sintam o desejo de querer saber o que é isso. Enquanto eles não entendem, vai nos chamar de loucos. Mas essa loucura, uma hora eles vão querer saber como é que é isso. E querendo saber como é isso, ele vai entender que é isso tudo. É Pai, é Filho e é Espírito que derrama no nosso viver. Tá bom? Que Deus continue abençoando você, testemunhando em línguas para os infiéis vir até Cristo. Eu agradeço por você ficou até aqui comigo. Quero convidar você a adquirir o curso Simplificando a EBD. Você que acompanha o canal, vendo a aula completa, auxílio professor e o devocional, isso é ensinado no curso Simplificando a EBD. E simplificando a EBD, você vai aprender a montar uma sala, a entender a revista, a preparar uma aula e, acima de tudo, aplicar essa aula. Serve para quem é alunos ou para quem nunca frequentou a escola dominical, serve para professores, superintendentes, pastores, presidentes. Então esse curso é simples, serve para montar ou para rever se a sua escola bíblica dominical está adequada nos padrões da escola bíblica dominical. Então, quanto custa, professor? R$ 37,00. Preço de uma pizza aqui em São Paulo, Diadema, né? Ou melhor, Diadema, São Paulo, R$ 37,00. É super acessível, tá bom? Lembre-se sempre de você
se inscrever no canal se não já é inscrito, curtir, comentar, compartilhar. Compartilhar é essencial. Para quê? Para que outras pessoas venham até o canal e seja abençoado com esses ensinos. Segunda, quarta e de segunda a sábado o nosso devocional. Eu sei que você está sendo abençoado, então a sua bênção tem que alcançar outros. Me abençoe sendo abençoado em nome de Jesus. Por aqui, Tony Pinho, canal Bíblia para o Cotidiano. Eu espero você amanhã, sabadão. Eu te espero amanhã.